Vamos a Aracaju para conversarmos com a doutora Denise Albano. Mais uma vez, um prazer imenso. Doutora Denise, esse ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel, diplomacia brasileira estaria vivendo realmente uma crise? Qual é a avaliação da senhora? É motivo de vergonha internacional a posição do Brasil diante desse episódio. Todos nós somos a favor da paz, está lá na Constituição, resolução pacífica de conflitos, defesa da paz, mas é evidente que um país democrático, soberano, foi vítima de um ataque infame de um grupo terrorista, famílias inteiras, bebês assassinados, pessoas queimadas vivas, mulheres sendo estupradas. Então, a barbárie, na sua manifestação mais espúria, mais reprovável. E nossa diplomacia é incapaz de se reportar ao Hamas como um grupo terrorista, como um grupo que difunde o terror sob o pretexto de defender a causa palestina. Nós somos solidários aos palestinos, mas a causa palestina não pode ser justificativa para ações infames de um grupo terrorista que pode-se dizer que nem todos os palestinos apoiam essas ações bárbaras desse grupo. E a nota do Itamaraty e o perfil no ex-Twitter, hoje o Elon Musk chama de rede social X, difundiu a notícia da morte, do falecimento de um brasileiro. Ora, lamentar o falecimento de um brasileiro como se ele tivesse morrido em um acidente, de uma doença, de um mal súbito. Não, ele foi assassinado por um grupo terrorista. Mas o Itamaraty, que representa a nossa diplomacia, foi incapaz de repudiar e noticiar com coerência o episódio. Eu vi há pouco a capa de uma revista semanal, a Cruzoé, onde a manchete é o anão diplomático. O Brasil se volta para o lado de países que estão no caminho errado. Da nossa diplomacia se aproximar de países como a França, como a Inglaterra, como a Itália, os Estados Unidos, democracias consolidadas, que repudiaram o ataque que o Hamas fez. O Brasil prefere ficar em uma omissão leniente, e não é à toa. Suspeita-se que há historicamente uma aproximação de vários quadros do PT com esses grupos, como o Hamas. Inclusive, divulgou-se amplamente nas redes sociais que esse grupo terrorista publicamente parabenizou Lula por sua eleição no final do ano passado. Então é esse cenário vergonhoso para todos nós brasileiros que esse desgoverno está nos causando. Uma posição absolutamente constrangedora. Doutora Denise, inclusive o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu um militante do Hamas no Palácio do Planalto. O que é que isso representa, doutora Denise Albano, em termos de imagem do Brasil? Isso melhora ou piora a imagem do Brasil nessa situação de deslizes que a diplomacia brasileira vem enfrentando? Você muito diplomaticamente, não é, Ivan, chama de deslizes, mas tudo exatamente em nome de uma abordagem com razoável isenção. Mas, diante do mal absoluto, é impossível você ficar na chamada neutralidade. Volto a dizer, ninguém é a favor de que os palestinos não tenham o seu direito a se constituir enquanto Estado soberano, autônomo. Mas Israel já sinalizou por mais cerca de 4, 5 vezes, com propostas concretas, bem razoáveis,
de paz, de convivência harmônica entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Mas o Hamas está no seu estatuto. A causa central deles é a dizimação do povo judeu. É o fim do Estado de Israel. A ex-primeira-ministra Golda Meir, veja, uma mulher que foi uma poderosa líder, primeira-ministra lá de Israel. Ela disse, pouco tempo depois que o Estado de Israel foi constituído, com a intervenção da ONU. Ela disse, se os nossos vizinhos depuserem as armas, ou seja, não nos tratarem como um inimigo a ser eliminado, a paz reinará. Mas se Israel baixar suas armas, Israel deixará de existir. Se você pegar um mapa mundi e pedir para retratar o mundo árabe e Israel, você verá que o mundo árabe é como se fosse toda a América do Norte, Central, América do Sul, e é como se Israel fosse o menor país, como se fosse ali o Equador, naquela imensidão de todo o continente americano. Então, será que o povo judeu não tem direito à sua autodeterminação, dispondo de um território? E aí, como você pontua, um militante notório da causa palestina, um paraguaio que adotou um nome aí árabe, mas dizem que até um nome fake paraguaio, falsificado, mas que já foi, inclusive, do governo Dilma anterior e estava como assessor, estava na equipe do parlamentar, de um parlamentar do PCdoB do Maranhão, aliado do Flávio Dino, e que foi exonerado. Ele só foi exonerado, Erivan, quem nos acompanha, pela grande repercussão que houve diante de uma postagem dele, em que uma jovem judia estava sendo puxada pelos cabelos, com manchas pelo corpo, principalmente nas nádegas, suas calças manchadas. E ele ali, não se sabe se era um perdão assim, de certa suscetibilidade que possa causar, não se sabe se era sangue decorrente de estupro, se eram fezes, mas ele disse, olha aí, o que ela tem é M. Então, assim, escarnecendo de uma situação bárbara. Quer dizer, não é a turma do PT que diz ser a favor das mulheres, das minorias. Onde estão as feministas militantes para repudiar os estupros em série amplamente reportados? Idosos assassinados em pontos de ônibus. Onde está o nosso sumido ministro dos Direitos Humanos? É incapaz de não associar a questão do absurdo que o Hamas pratica com a causa palestina, quando essas questões devem ser separadas. Não se pode confundir a atuação do Hamas com a luta por território do povo palestino. E essa relação, ela é covarde, ela é hipócrita, ela é intelectualmente desonesta. Doutora Denise, nós falamos aí dessa visita que o militante do Hamas fez ao Palácio do Planalto, a sede do governo brasileiro, defensor da causa terrorista, esteve lá com Alexandre Padilha. E o antagonista publicou essa visita. Está aí, o deputado pede explicação a Padilha sobre o encontro com apoiador do Hamas dentro do Palácio do Planalto. É muito complicado, né, doutora, que se receba apoiador de terroristas dentro do Palácio do Planalto? Gravíssimo, Erivan, e se soma a isso também outro episódio. O ex-ministro das Relações Exteriores e hoje principal assessor do Lula no campo da diplomacia, uma espécie de ministro informal, existe um no papel formalmente, mas o Celso Amorim foi prefaciador de um livro que exaltava a diplomacia do Hamas.
vejam a gravidade disso. O principal articulador das relações internacionais do Brasil prefaciou um livro exaltando o que seria a diplomacia do Hamas, quando se sabe que o Hamas tem vínculos bastante estreitos com práticas ilícitas, não apenas a prática do terrorismo, mas para financiar suas ações terroristas, também há vários dados que revelam seu envolvimento com tráfico de armas, com tráfico de diamantes, de pedras preciosas, os recursos que muitos países doam para o povo palestino, dinheiro que há sinais de que são recursos desviados para financiar ações terroristas, e o nosso Celso Amorim exaltando a diplomacia desse grupo terrorista. É como você bem destacou, a aproximação de quadros do PT, do governo, com lideranças, chefes autoritários, com regimes tirânicos, revela bem o que está no DNA da esquerda. Quando o PCO diz que não está nem 10% nem 100% com o Hamas, está 1000% com o Hamas, mostra que de PCO, passando por PSOL, PCdoB, até chegar ao líder de todos esses grupos de esquerda, o PT, tem estreitos vínculos. Se pudessem, implantariam aqui tranquilamente um regime no modelo iraniano, no modelo chinês, no modelo lá do amigão do Lula, do chefe da Guatemala, que persegue cristãos, que confisca bens da Igreja Católica, que expulsa freiras, que prende adversários políticos, que impede imprensa livre. É esse, eu diria, o sonho de consumo. Imaginem se estivéssemos no período da Segunda Guerra Mundial e tivéssemos ali Hitler com seu nazismo, Mussolini com seu fascismo. Façamos um exercício. De que lado o atual governo do Brasil estaria? Estaria do lado desses infames que foram para o lixo da história, ou estaria ao lado dos países que defendem as liberdades fundamentais, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ao lado de lideranças como Churchill, ou estaria ao lado de um infame como Hitler? Eu acho que não é difícil a gente imaginar hoje para que lado penderia, lamentavelmente, o Brasil se vivêssemos na época da Segunda Guerra Mundial.